Olá pessoal, bem-vindos ao quadro. E hoje a gente vai fazer mais um exemplo de aplicação das leis de Newton, só que agora para essa situação aqui do plano inclinado. Que problema é esse? Bom, a gente tem aqui um plano inclinado, esse ângulo aqui é de 90 graus, tá bom? Um ângulo de 30, a inclinação do plano é de 30 graus, então vamos lá, 30 mais 90 para 180 faltam 60 graus. Sobre este plano inclinado tem um corpo de massa igual a 8 kg, sujeito à ação da gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. 10 metros por segundo ao quadrado é a aceleração da gravidade. A minha pergunta é, o que acontece com esse corpo? Bom, e também a gente quer saber todas as forças envolvidas nesse problema. A primeira coisa, que é o que acontece com esse corpo, ele sofre um movimento na direção paralela, ou na direção paralela ao plano inclinado. Ele desce, né? Ele desce o plano inclinado. Isso é uma coisa que a gente vê no dia a dia. Então, se você coloca assim numa mesa inclinada, uma pedrinha de gelo, por exemplo, ela vai escorregar para baixo, certo? Quais forças agem aqui? A primeira força que age nessa situação é a força peso, que é o próprio peso do corpo. É o próprio peso do corpo. Bom, a outra força que age também nessa situação, qualquer que outra cor, é a força normal, que é uma reação do apoio à força que o corpo faz no próprio plano. Então aqui a gente tem uma reação normal. Quanto vale essa normal? Essa normal, ela faz, para calcular essa normal, a gente tem que fazer o seguinte, primeiro a gente tem que lembrar que ela faz com que o corpo ele não fique pulando aqui, né? O corpo não fique pulando. O corpo desce suavemente na direção paralela ao plano. O melhor jeito de resolver esse problema é decompor a força-peso em outras duas forças. E quais forças? A gente vai decompor a força-peso em uma força paralela ao plano inclinado, que a gente vai chamar essa força de Px, e vamos decompor em uma força perpendicular ao plano inclinado. E a gente vai chamar essa força de Py. Tá bom? Essa força Py é perpendicular ao plano inclinado. O que acontece aqui? O Px é o responsável pela aceleração. Então, o Px é a massa do corpo vezes a aceleração. E se ele está sujeito a uma força aqui nessa direção, ele tem uma aceleração também. Então, Px é a massa da aceleração. E a normal anula o Py, né? Para que ele não tenha movimento na direção perpendicular ao plano, ou seja, a normal é igual ao Py. Tá bom? Se essas forças são perpendiculares, aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Né? Então, olha só esse triângulozinho aqui que eu vou marcar de pontilhado. Ó, o peso é perpendicular também à base. Então, se esse ângulo vale 30 e esse vale 90, esse triângulo aqui tem mais um ângulo que vale 60 graus. Esse triângulozinho menor vale 60. Esse cara todo aqui vale 90. Esse pedaço vale 60. Esse aqui acaba valendo quanto? 30. Agora a gente consegue saber quanto vale a força Py, que é paralela, que é perpendicular ao plano, e o Px, que na verdade tem essa mesma medida aqui, né? A medida do Px é essa. O Px e o Py e o P formam um triângulo retângulo, em que a hipotenusa vale P, o cateto oposto ao ângulo de 30 vale Px e o cateto adjacente ao ângulo de 30 vale Py. Como que eu calculo o seno de 30? Aliás, Px dividido por P não é igual ao seno de 30 graus? Está vendo? Esse ângulo aqui vale 30 graus. Portanto, o Px é P vezes o seno de 30 graus. Lembra disso que a gente vai usar sempre, tá bom? E o Py? Py sobre P não é o cosseno de 30 graus? Portanto, o Py é igual a P vezes cosseno de 30 graus. Vou usar essa informação nessas duas equações, tá bom? Na equação 1 e na equação 2. Vamos começar pela equação 1. Px. Como que eu calculo P, né? Vamos escrever aqui P é massa vezes gravidade. Então já vamos escrever direto. Px,
que é massa vezes gravidade, que é o P, vezes o seno de 30, é igual a massa vezes a aceleração. Tá vendo que aqui, ó, essa massa corta com essa massa, eu nem preciso saber a massa, né? A aceleração vale G, que é 10, e o seno de 30 vale quanto? O seno de 30 é igual a 1 meio. Escreve aqui do lado, para não esquecer. Seno de 30 é igual a 1 meio, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Portanto, a aceleração vale 5 metros por segundo ao quadrado. E como que eu calculo normal? Normal é o PY. Mas quem é PY? PY é P cosseno 30. Quem é P? P não é massa vezes gravidade? Então vamos escrever isso. Massa vezes gravidade vezes o cosseno de 30. Quanto vale a normal? A massa eu sei que vale 8. Já me disseram desde o início. A gravidade vale 10. E quanto vale o cosseno de 30? É raiz de 3 sobre 2. Portanto, a normal vale. Ó, esse 8 divide por 2 vira 4. Esse 2 divide por 2 vira 1. 4 vezes 10, 40. Vezes raiz de 3, 40 raiz de 3 newtons. Está resolvido o nosso problema. Um abraço, pessoal, e até a próxima.